Falar desse empate com sabor amargo pro Inter. Vamos falar desse empate com sabor amargo pro Inter após a vinheta. Tudo bem, pessoal? Vamos falar desse empate, mas antes eu quero dar um recado bem rápido, não pula, não pula. Olha esse recado aí. Em dezembro aqui no canal nós teremos o nosso especial de Natal, o especial de Natal do canal Brasil Futebol, reunindo todos os convidados que participaram aqui ao longo do ano em lives, muitos convidados para repercutirmos um resumo do ano do Internacional, do futebol brasileiro em geral, já projetando o ano seguinte com os estaduais começando mais cedo. Também falaremos muito de Barcelona, aqui vai ter uma meia hora só para falar de Barcelona, de futebol europeu. Em dezembro aqui, em breve, a gente tá falando aí a data, vai ser muito legal, é um especial que vai durar umas 5, 6 horas, com muitos convidados, falando de Inter, falando de futebol europeu, começa de tarde, termina de noite, e eu te convido a estar com a gente, tu que estiver comentando no chat, pode participar também desse especial, porque os seus comentários também vão ser pauta desse especial, né, eu vou estar respondendo na hora todos que estiverem comentando, então conto com vocês, especial de Natal aqui do canal, segue no vídeo. Então, vamos falar da escalação do Inter, que foi com Rocher, Bernabei, Vitão, Mercado, Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Vitinho e Borré. Vamos lá. A gente precisa primeiro pegar o bom primeiro tempo que o Inter fez, comparar o bom primeiro tempo que o Inter fez e lançar esse comparativo no segundo tempo para mostrar o quão ruim foi o jogo. Nada se sobrepõe ao resultado. O Inter poderia fazer uma excelente partida e perder, o Inter poderia fazer uma excelente partida e empatar, o Inter poderia fazer uma partida horrível e ganhar, e nada iria se sobrepor ao resultado. Quantos pontos que o Inter tem aqui que a gente viu o Inter jogar bem? Poucos, né? Inclusive a última rodada que o Inter ganhou do Ceará, eu acho que foi uma partida em que o Inter jogou mal, mas ganhou porque o Ricardo Matias salvou. Só que o que mais irrita hoje é que o Inter, ele começa jogando bem e simplesmente joga tudo fora no segundo tempo. Também no primeiro tempo, porque o Borré não marcou, porque quando tinha a oportunidade de matar o jogo não matou, mas também no segundo tempo por causa das más substituições da comissão técnica. Então, se tivesse que listar 3 nomes aqui, a gente listaria Rafael Borré, Ramon Dias e Emiliano Dias. Em resumo, é isso. Para ser mais específico, hoje não era uma partida em que se esperava nenhum show tático do Inter, nenhuma grande análise tática do Inter, nenhuma grande evolução e nada que fique para 2026, a não ser a vaga na Série A que poderia começar a ser cravada hoje. A torcida do Inter, como em todas as outras vezes, mesmo com essa gestão sendo tão ruim, mesmo com esse elenco não merecendo, mesmo com o presidente não merecendo, mesmo com os treinadores não merecendo, mas pelas cores vermelho e branco e pelo escudo, a torcida mais uma vez abraçou, a torcida mais uma vez apoiou, a torcida mais uma vez disse não, vamos lá, e fez mais uma vez um grande público, um dos maiores públicos da temporada, em uma noite de segunda-feira, que o jogo acaba às 11 horas da noite, provavelmente vão estar chegando em suas casas meia-noite, alguns até mais, dependendo da distância aonde moram. E a torcida tava lá, tava cantando, tava abraçando e tava apoiando. O Inter começa jogando muito bem. Primeiro tempo foi o melhor primeiro tempo da temporada, melhor primeiro tempo da era Ramon Dias, melhor primeiro tempo assim que a gente viu do Inter nos últimos tempos. Alan Patrick dando show, maestro em campo, jogando muito bem. Alan Rodrigues, muito bem o Alan Rodrigues, né, sendo o cara do meio campo do Inter, o cara que fazia acontecer junto com o Alan Patrick as jogadas para ataque, que fazia a ligação com o Bernabei, né, que fazia essa máquina, essa engrenagem colorada funcionar. O Internacional que abre o placar aos 20 minutos com Alan Patrick, porém o erro do Inter no primeiro tempo foi não ter feito 2-0, 3-0, 4-0, porque poderia, foi muito melhor que o Santos e o Rocher assistiu o jogo no primeiro tempo. Poderia, mas não fez. Tem um lance do Vitinho, se eu não estou enganado, que ele corta para dentro e chuta, ela pega no travessão. Ali foi azar. Fora isso, Borré, cara, hoje o Borré teve no mínimo umas 4 chances, falando aqui de cabeça sem pegar dados de aplicativos, umas 4 chances no mínimo, onde tu tem Pedro, onde tu tem, eu não vou nem
para jogadores europeus. Brasil mesmo. Se tu tem um Vitor Roque, se tu tem um Pedro, talvez até o Carlos Vinícius, mas eu não vou citar esse exemplo, acho que não é o melhor. Mas se tu tem um cara, um atacante, um camisa 9, um cara que marca, sabe? Um Caio Jorge, faria o gol. Faria o gol. Ou, não vamos longe, Ricardo Matias talvez faria. Tem um lance que o Bernabé passa pro Borré, ele tá sozinho na meia-lua. Ele chuta fraquíssimo para as mãos do goleiro do Santos. Tem outro lance que é lá na área, ele de qualquer jeito se atira e obviamente não chega no que poderia ter sido uma cabeçada perigosa. Então foi uma péssima partida do Borré. Aí não me adianta, o meu camisa 10 jogou muito, o Alan Rodrigues jogou muito, mas o Borré, né, no momento em que o Internacional necessitou, o Borré deixou na mão. E sabe do que eu me lembrei durante o jogo? Inter e Fluminense. No primeiro tempo, cara, me veio na hora na cabeça. Inter e Fluminense. O Inter jogando muito na semifinal de 2023. O Ener Valencia simplesmente joga fora, perde gols que poderiam ter matado o jogo e colocado o Inter na final. O Ener Valencia perde, o que acontece depois? Fluminense vai lá, vira e o Inter é eliminado naquela noite. Me lembrei na hora. Hoje foi a vez não de Ener Valencia, foi a vez de Borré. Borré fez o que fez no primeiro tempo e o Inter chega no segundo tempo e toma cedo o empate. E aí, aquele Inter que estava muito bem, aquele Inter que estava jogando bem, acabou. Foi por água abaixo. Poderia ter feito 2, 3-0. Por que que no futebol tem um meme, né, do Maestro Júnior que tanto repercute? Por que que tanto se diz, mata o jogo, não deixa o teu adversário sobreviver, não dá chance? Porque acontece o que aconteceu hoje. E é tão grave essa perca do Inter, que se o Inter tivesse ganho hoje, o Santos estaria no Z4, e se o Santos ganhasse as duas partidas que tem com o Sport e com o Juventude, o Santos ainda assim não passaria do Inter em pontos. Não passaria. O Inter estava indo para 13º. O Inter estava ficando na frente do Ceará, na frente do Vasco e na frente do Grêmio, inclusive. O Inter poderia ter tranquilidade para buscar uma vitória ou um empate contra o Vasco, quem sabe um empate contra o São Paulo e uma vitória ali contra o RB Bragantino, mas tranquilo, sem chances. Deixa a Vitória e Santos se virarem. Mas não, o Inter perde a oportunidade. E aí chega no segundo tempo, o Santos consegue o seu gol e o Santos começa a jogar por uma bola, por um contra-ataque de umas 2 ou 3 chances perigosas e perdidas do Santos, tá? Tem uma finalização ali do Santos que, se eu não estou enganado, foi do Tassiano, que ela pega na rede do lado de fora. Tem uma outra que o Rocheiro solta, mas consegue defender ela. Mas a grande verdade é que nos 20 minutos finais de partida, o Internacional foi engolido pelo Santos. Agora, as verdades que ficam. O Ramon Dias e o Emiliano mexem mal no time. Eles, mais uma vez, começam com o Borré. Eles amam o Borré. Eles amam o Borré. Talvez eles acham que é o Borré do River Plate. Talvez eles acham que é o Borré do jogo Grêmio e River Plate lá de Libertadores de alguns anos atrás, 2018, eu acho. Talvez eles acham que é um outro Borré, o Borré da seleção colombiana. Não sei. Mas não é. Não é. O Ramon e o Emiliano já têm respaldo e já viram o que o Borré fez para não ser titular e para deixar o Ricardo Matias. Coloca o Ricardo Matias. O Borré não era para ter voltado no segundo tempo. O Borré volta no segundo tempo. Erro do Ramon e Emiliano. Outro erro do Ramon e do Emiliano. Tá, o grupo é limitado? É limitado. Tá, o grupo é ruim? O grupo é ruim. Culpa da direção? Culpa da direção. Nesse ponto eu isento o Ramon e Emiliano. Mas, no momento em que eles, de todas as opções que eles têm, eles decidem tirar o Alan Rodrigues, eles decidem colocar o Bruno Henrique e tirar o Alan Rodrigues. Ali tu entrega o teu meio de campo. Ali tu entrega o teu meio de campo. Ali tu acaba com o teu meio de campo. Ali acabou. Ali acabou. Acabou. Não dá, né? E pior, no fim da partida, eles ainda tiram o Bruno Gomes para colocar Romero, para colocar Alan Benítez. Sabe, em que momento que tu tá nessa situação na partida precisando ganhar, tu tira o Bruno Gomes, podendo deixar a tua zaga totalmente exposta e quase chamando o Santos para marcar o segundo gol. Sorte nossa que não fizeram o segundo gol. Para tu colocar Alan Benítez, que não acrescenta em nada no ataque do Inter, que deu um cruzamento totalmente errado. Para colocar Romero, para fazer esse ornitorrinco. Não, não.
sabe? Tu até podia ter botado o Romero, daqui a um pouco fazer alguma mexida ali, coloca o Gustavo Prado de repente, sabe? É que eu tô olhando aqui, realmente, não tem muitas opções no banco do Inter. Mas sei lá, tira então o Vitão para botar o Vitor Gabriel, ou tira um outro ali, bota o Gustavo Prado, beleza. Mas ou então nem faz as 5 substituições e tu joga na coletiva, que é porque tem grupo curto. Mas no momento em que eles mexem, porque eu tô tentando também entender que o elenco do Inter é ruim e que isso é culpa da direção, mas no momento em que eles tiram Alan Rodrigues, que eles deixam o Borré jogar, não vou nem falar titular, que eles deixam o Borré voltar pro segundo tempo, e só tiram lá no fim da partida, tiram por tirar, cara, aí não dá, não dá. Além do fato de que eles não caíram na graça da torcida, a torcida não gosta deles. Cada coletiva, eu não olhei a de hoje ainda, mas eu tenho certeza que hoje não foi diferente. Cada coletiva deles é pior uma que a outra. Na última, o Emiliano ainda disse que a questão do rebaixamento é o que a imprensa quer, porque a imprensa gosta de sangue, culpando a imprensa. Então, pra mim, assim, cara, não tem mais o que eles fazerem no Inter. Não tem mais. Eu até não era a favor da saída deles, e eles não vão sair, tá? Isso aqui é a sua opinião, eles não vão sair. No mínimo, até a última rodada eles ficam. Mas eu achava até que eles não tinham que sair agora, porque a direção tinha que arcar com ter contratado eles, já que contratou, bota mesmo, bate no peito e defende eles, arca com isso. Se errou, errou fatalmente porque vai cair. E se acertou, maravilha. Mas assim, cara, eu acho que eles deveriam sair já agora. Porque aí vai chegar o próximo jogo, o que vai acontecer? Tá, o Inter vai começar jogando bem, mas o Borré é óbvio que vai começar. No segundo tempo, ele vai tirar o Alan Rodrigues, porque é o que ele fez já na última partida. Aí o cara que joga melhor, eles tiram. Entendeu? Eles vão botar Alan Benítez, vão botar esses mesmos na reta final, e nós vamos perder o Inter na reta final. Antes tu fizesse um retrancaço, então. Uma super retranca, que eu não gosto. Mas do que fazer essas coisas? Tu tira quem tá jogando bem, tu bota caras completamente diferentes no oceano. Culpa a direção, então, vai pra coletiva e reclama então do grupo, mas não faz isso, entendeu? Entendeu? Então, pra mim, não passam mais nenhuma confiança o Ramon e o Emiliano. Nem sei se em algum momento dava pra acreditar no trabalho deles, mas não tem como acreditar em alguma coisa do trabalho deles. Se o Inter se salvar, não é por causa deles. Se o Inter se salvar é por causa da torcida. Se o Inter se salvar não é por causa da gestão Barcelos. E se o Inter se salvar também não é por causa de muitos dos jogadores do elenco, tá? Pode ser por causa do Alan Patrick, que hoje não temos o que reclamar. Pode ser por causa do Alan Rodrigues, que hoje não temos o que reclamar. Agora, o que a gente pode falar do elenco é que o Inter podia ter matado o jogo no primeiro tempo e não matou. E não matou. E aí entra também pro Borré, que não pode ser titular nesse time. A grande verdade é que é terrível esse placar, porque o Inter podia hoje estar livre do rebaixamento e, pelo contrário, não está livre e mais, tem que ganhar de Vasco e de São Paulo. Como? Não sei, porque não passa a confiança que vai ganhar. Já Santos, o Santos tem Sport e Juventude já rebaixados para enfrentar. E a tendência é que venha a ganhar. E se isso acontecer, passa do Inter, caso o Inter não ganhe os seus 2 jogos. O Vitória também pode passar do Inter. Então, o resultado saiu melhor para o Santos e muito, muito pior para o Inter. O Vitória, tá, vai enfrentar o Mirassol, mas eu também não duvido de nada do Vitória ganhar do Mirassol. Mas o Vitória tem na sua sequência aí o RB Bragantino, que é jogo que pode ganhar, sabe? Tem jogo contra o Bahia, que daqui a um pouco é um clássico, os nervos ficam à flor da pele. E até contra o São Paulo em casa, que eu não sei mais pelo que o São Paulo estará brigando. Ficou, olha, não sei se o Inter vai cair, mas hoje deu mais um passo importante para isso, se cair.